Diretamente ao vivo da Suba. A ABAP veio até a Suba. Estamos num estúdio super bacana aqui com a Fabi, com toda a equipe. Olá, Adri. Olá, Américo. Que bom que vocês estão aqui. Estou vendo outras pessoas também, conhecidas. A gente vai iniciando para não atrasar muito vocês e para a gente poder ter um tempo de perguntas e respostas no final. Tá bem? Tá todo mundo me escutando direitinho? Acho que sim, né? Bom, vou dar novamente as boas-vindas. Este é o primeiro webinar de uma série de webinars que iremos fazer na BAP, se chama ABAP no Ar. Então, a partir deste mês, todo mês vocês terão um webinar ao vivo. A gente vai deixar perguntas e respostas para o final, mas o chat está ativado quando vocês tiverem algum comentário a fazer, tá ok? Vou apresentar, acho que talvez dispense apresentação, mas para quem ainda não conhece, está vindo pessoas de todos os mercados, a gente fez um convite grande aí para o mercado. Vou apresentar a Fabiana Bruno. A Fabi, ela possui 30 anos de experiência no mercado de comunicação, publicidade e marketing, com importantes passagens pelas áreas de marketing de grandes clientes e agências de publicidade do mercado. A Fabi, desde 2002, está à frente da sua própria empresa, a agência Suba, que está aqui na Vila Madalena, em São Paulo, para quem quiser vir conhecer. Um dos principais players da área de influência e creator economy do país, e pioneira nessa disciplina, e referência em conteúdo e cultura contemporânea, com ética e responsabilidade. A Fabi participou da fundação do grupo de atendimento, e atualmente ela é nossa conselheira da ABAP, juntamente com outros líderes, nos representando no SEMP, nos representando nos órgãos de autorregulamentação e outras entidades do mercado. E hoje ela vai apresentar toda essa evolução do mercado, já que ela esteve presente em todos os momentos, e como é que a gente chegou hoje, né, neste momento onde estamos chamando esse mercado de Creator Economy. E ela vai contar um pouquinho do trabalho que ela tem feito conosco, né, com a BAP em todo o mercado, e também contar como funciona a Suba, como funciona uma agência de influência e como estamos hoje neste mercado. Então, Fabi, antes só, vou apresentar, já que eu falei que a gente vai ter aqui um webinar por mês, já vou introduzir, né, o nosso seguinte webinar, que vai ser no começo de dezembro, com o Ian Black, que é da New Vegas, junto com o Vinícius, que vão falar de inteligência artificial no ambiente das agências. São todos bem-vindos e a gente irá enviar o link de inscrição para vocês em breve. Desculpe. Fabi, com você agora. Obrigada, Cris. E aqui. Foi, né? Tem que. Pronto? Oi, gente, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, junto com a Mari, dividindo a mesa aqui do estúdio. Espero que esse conteúdo sirva, né, para vocês, aí tenha relevância no dia a dia de vocês. Já me coloco à disposição depois para continuar essa conversa em qualquer um dos temas que a gente for abordar aqui. E, mais uma vez, agradecendo a oportunidade, o espaço que a ABAP tem me dado, né, para poder trilhar e construir um caminho mais pavimentado para o marketing de influência, né? Então, eu vou aqui compartilhar uma apresentação, eu não sei se eu vou ver a carinha de quem está assistindo, se alguém quiser perguntar alguma coisa no meio do caminho, levanta a mãozinha e a Mari me ajuda aqui a olhar e a gente para e ouve, tá bom? Então, vamos lá. Você quer esperar um pouquinho mais, Mari, ou a gente começa? Porque senão depois não dá tempo. Tá. O pessoal tá entrando. Tá dando para ver? Tá.
Tá bom. Bom, então, vamos lá. A gente vai falar, então, um pouco aí da evolução do mercado de influência, né? Já são aí 14 anos onde tudo começou, onde esse nome nem existia, né? Junto com o nascimento da Suba. A gente vai falar um pouco desse mercado, como é que ele está hoje, dos desafios e como é que a gente vem atuando, e as agências de influência em geral atuam nesse mercado, as iniciativas que a gente vem construindo com a BAP, a fim aí de pavimentar todo o nosso território, né, dar contornos de todos os melhores práticas, os melhores jeitos de cada agência poder trabalhar com marketing de influência. E contar um pouco também de tendências do que vem por aí. Então, dentro aí do nosso mercado, né, a gente vem num crescimento exponencial, que os números são, além de números muito grandes, né, e uma história que ela cresce exponencialmente, a gente deixa de ser uma disciplina apêndice da comunicação, né, de uns 2 anos para cá, principalmente no pós-pandemia, e o marketing de influência e a creator economy viram algo core dentro das agências de publicidade, das agências de comunicação e de todo o mercado anunciante. Então, hoje, o investimento, né, está em torno de 1,7 milhões de dólares, em média, por marca, imaginando que aqui a gente tem marca de todos os portes, né, de marcas que investem só digitalmente, portanto, influência é algo muito grande, até grandes marcas que fazem uma estratégia de multicanais e também envolve aí o marketing de creators, de influência como core. A gente tem aqui dos números globais, tá? Em 24 a gente está chegando em 35 bilhões de dólares, a economia que mais cresce no mundo hoje em comunicação. A gente tem a estimativa de dobrar isso nos próximos 4 anos, e no processo de decisão de uso dos budgets, né, o anunciante, as áreas de marketing e comunicação, tem hoje em torno de 60% de seus líderes com a certeza de que cada vez mais irão alocar o budget para o uso na disciplina de influência. Então, hoje não existe, né, todos nós aqui que trabalhamos com isso sabemos, não existe uma campanha ou alguma estratégia de comunicação que não envolva, né, o digital e a influência. E o Brasil, que é um povo que gosta de se relacionar, que é muito conectado, e também, né, por todas as nossas questões socioeconômicas, o brasileiro ele tem uma liderança nesse ranking, né? Então, o Brasil ele é o país que mais cresce na creator economy. Ele tem hoje, né? Ele é para todas as plataformas, para todos os universos, as redes onde a gente fala da creator economy, o Brasil lidera o ranking, e a gente tem um lugar, né, de muita pluralidade nos perfis de influência, então a gente vai hoje do nano influenciador geolocalizado até grandes nomes de porte global, todos com seus papéis dentro desse ecossistema com muita relevância. Aqui, a gente, em 23, a gente representou aí, né, quase que 50% do mercado de influência, olhando para a América Latina e Caribe, movimentando aí 10% do valor total movimentado até então, e seguimos nessa toada de investimento para mais, a nossa régua só sobe.
Nós temos o maior número de influenciadores digitais do mundo, 10 milhões de perfis têm mais de 1.000 seguidores e 500 mil perfis hoje com mais de 10 mil seguidores, né? A gente tem em torno de o mesmo número de influenciadores com mais de 10 mil seguidores que se dizem influenciadores, é o mesmo número hoje de médicos no Brasil, né? Então, hoje é uma profissão que não é reconhecida como profissão, mas que é muitas vezes o foco de sobrevivência, o foco de crescimento, né, em remuneração e reconhecimento de marca do Brasil. Então é muito, muito potente. A gente tem em torno de 150 milhões de usuários hoje nas redes de uma maneira geral, e somos aí o primeiro no ranking mundial, onde os influenciadores são o que tem de maior relevância numa decisão de compra, né? Então, a gente sabe que 86% desses brasileiros já descobriram um novo produto através de um influenciador e fazem aí, né, nessa mesma proporção as suas escolhas de compra através da recomendação de um influenciador. E como é que a gente chegou até aqui? Né? A gente tem 4 grandes fases, né, grandes frames dessa história. Então, a gente começa ali em 2010, com um lugar onde as grandes celebridades saíam das novelas ou das grandes emissoras para, de alguma maneira, estarem nas redes e quase que fazerem das redes uma extensão do que aparecer na televisão, e também já alguns blogueiros, youtubers especialistas numa categoria, num território de conteúdo, com uma audiência bem segmentada. Né? Aí a gente passa por uma segunda fase, que a gente chama de inspiração, onde esses influenciadores, essa palavra já começou a existir, né, entre 2010 e 2015, e a gente viu um novo grupo de pessoas nativos já das redes, né, que nasceram através das redes e começam a influenciar pessoas através de um trabalho totalmente focado nas redes sociais, alguns já migrando para as mídias convencionais, né, fazendo o movimento inverso, e as celebridades também, e blogueiros e youtubers também migrando ali para um papel de influência de um conteúdo mais editorial e um conteúdo com mais fluidez, né? Quase que uma revista digital. Nesse momento, também, esses nomes, né? O grande prisma e o grande recorte de conteúdo cada um deles, de alguma forma, inspirando essa audiência a fazer algo para melhorar a sua vida, os seus hobbies, suas necessidades, seus desejos. Então, é uma época que vocês vão lembrar bem, quando a gente fala de lifestyle e o trabalho de autocuidado, a gente lembra Pugliese, né? Então, que era assim, sinônimo de fitness. Então, como treinar, como fazer um café da manhã saudável. Então, aqui começa muito o como. Né? Enquanto ali na aspiração a gente ainda via algo muito inalcançável, aqui a gente começa a botar a mão nesse conteúdo a nosso favor. Em 2020, aí a gente entra, né, a gente tem a pandemia e entra um lugar de conteúdo como entretenimento, como um acesso a algo muito rico, né, de arte, de música, algo que você via nos palcos, via nos festivais, agora você vê dentro das redes, mas também um lugar de mais repertório, né, um lugar de editorias mais profundas, mais completas sobre os territórios de interesse. Aqui as plataformas começam também a fazer, pelos algoritmos, uma segmentação dos temas de interesse. Então, alguém que clica num tema, viagens, eu começo a clicar e o algoritmo mostra mais conteúdos para o incentivo do consumo de conteúdo por territórios de interesse. Nesse lugar, o frame, ele abre o espectro, né, para criadores de conteúdo,
né? Alguém que faz um conteúdo mais autoral, mas também curadores, né? O início desse movimento, onde o influenciador cura conteúdos e os passa, né, de uma maneira muito fluida, muito líquida para as suas audiências, que é o preparo, né, o grande esquenta para essa outra transição, esse momento que a gente está migrando e está vivendo agora, onde a gente tem um lugar, playlists mais definidas, né, de consumo de conteúdo. A gente sabe dizer, olha, a gente gosta, eu ouço esse podcast, eu gosto de seguir tal e tal influenciador. E territórios de editoria no nosso consumo diário mais definidos, né? Então, eu consumo conteúdo sobre 2 ou 3 assuntos e eu quero cada vez saber mais sobre eles. Então, a gente está dando um hiperfoco, né, em conteúdos territórios de interesse e, portanto, a facilidade da criação de comunidades de interesse, né? Antes a gente tinha esse recorte de comunidades muito dentro do Facebook, porque o Facebook a própria plataforma estimulava a criação de comunidades. Hoje isso é uma tendência do multiplataforma, né? E não é uma tendência ainda em prática. A gente vai ver o próximo movimento, isso está começando a acontecer e acontece até 2026. Então, eu vou dar até um exemplo aqui que eu gosto muito de dar para ficar, essa régua ficar muito clara, que é a figura da Fernanda Lima, né? A Fernanda, ela, uma grande estrela da Globo, né? Uma marca pessoal conhecida por 100% dos brasileiros. Naquele momento de 2010, ainda, né, a foto no Instagram ali, Fernanda de Paetês fazendo o sorteio da Copa do Mundo, aquela diva no palco, e você tinha também ali nos blogs, nos canais, um Felipe Neto começando a produzir conteúdo em casa, então eram dois opostos, né? A gente tem as blogueiras de beauty começando, Camila Coelho, Vic Seridono, montaram os seus blogs sobre beleza, então esses dois polos aí quase que distantes de conteúdos. Em 2015, Fernanda, né, passa a abordar temas inspiracionais. Então, assim, além de ser uma diva, de estar no palco do Zapaitê, eu também quero aqui levantar um tema em um território e ter lugar de voz como alguém que facilita uma conversa sobre diversidade, sobre todas as temáticas, né, que envolvem as relações humanas. Então, cria-se o programa Amor e Sexo na Globo, e esse programa reverbera um conteúdo dela nas redes sobre um território de interesse legítimo que ela gostaria de se colocar como influenciadora, né? E aí, ali, os blogueiros e os youtubers também era uma extensão desse lugar. Aqui, em conhecimento e entretenimento, quando a gente vê na pandemia, é como a gente chama de dar as mãos, essa fase, que é como se eu tiro tudo isso e eu trago algo muito legítimo do que é passar o conhecimento. Então, nesse caso, a Fernanda está ali sentada, super abatida, de verdade, dizendo, meu pai está na UTI e está morrendo e eu estou com muita dor e eu vim aqui, imagino quantos brasileiros estão com a mesma dor que eu hoje, eu vim ensinar a respiração pranayama, 1 minuto para aliviar a dor, né? Então, isso é sobre o conhecimento profundo dela, sobre a yoga, seus princípios, e como que isso, de fato, pode ajudar o outro, né? E ali, em 2025 agora, né, a gente vê Fernanda criando um podcast, né, um que fala de menopausa, né, e para as mulheres, contando o que ela está vivendo, né, sobre a passagem entre 40 e 50 anos, todos os temas da mulher, e agora já com a segunda temporada falando sobre os homens. E então a gente cria comunidades, esse podcast é um top ranking aí do Spotify, e a gente cria comunidade em torno do nome da Fernanda, com uma editoria, né? Então, é um exemplo, a gente tem muitos outros para dar, mas esse framework, ele se repete,
né? E ele vai também construindo, além dessas etapas que a gente traz aqui, construindo hábito de consumo de conteúdo, né? Então, hoje, 50% dos brasileiros, para mais, né, de todas as idades, passam pelo menos 2 horas nas redes sociais, tá? Aqui a gente está falando, né, de um número super grande, a gente tem em torno aí de 18% de toda a população de criadores do mundo, né, estão aqui no Brasil. A tecnologia, né, é o grande driver dessa mudança, então isso que eu estava dizendo sobre o comportamento de consumo, sobre o comportamento e a esteira de produção de conteúdo, né, ela só aumenta porque a gente tem a malha, né, tecnológica para poder comportar tantos milhões de pessoas consumindo e produzindo conteúdo, né? A gente tem aqui em 23, que é o nosso último número, cerca de 80 bilhões de brasileiros realizando compras online, e esse número é muito impressionante, né? Que uma em cada 4 compras são digitais, e muitas vezes a compra existe até fisicamente, mas toda a pesquisa de compra ela acontece digitalmente. A gente também observa o grupo, uma tendência de criação de grupos de playlists por assuntos no lugar, no olhar do consumo, né? E não apenas no olhar da editoria. Então, isso monta-se listas e pesquisas online infinitas para a decisão de consumo do brasileiro. E a gente passa o dobro do tempo, né, nas redes sociais do que a média mundo. Então, cada vez mais, a gente tem que olhar, nós como comunicadores, né, para a oportunidade, para o desafio dessa disciplina. A gente também, vou falar um pouco à frente, fala da importância de olhar dado, né, e da importância de olhar metrificação para o nosso trabalho, que é inclusive uma das frentes que a ABAP está liderando aí no mercado. Já vou falar disso. Aqui, a gente tinha, né, uma era do que a gente chama dos gatekeepers, que eram os avalizadores de conteúdo. Então, quando o William Bonner ia apresentar o Jornal Nacional, ele lia uma notícia, ele participava como editor antes da construção, mas tudo isso muito chancelado por um grupo de pessoas, e isso deixa de existir, a tecnologia democratiza a comunicação, aproxima o criador, né, da sua audiência com a verdade dele, para o bem e para o mal, com aquilo que ele quiser dizer. Ele é livre para produzir seus próprios conteúdos. E com isso, a gente constrói também, né, o reflexo disso, que é a falta de contornos nesse conteúdo, que é também um dos temas que a gente está olhando na regulação do mercado. Então, todo mundo é publisher, né? A gente tem hoje um dado de que os microinfluenciadores, eles geram em média um retorno maior do montante do budget investido do que os grandes influenciadores, mas eu sempre dou um recorte para esse dado, que obviamente, os objetivos são diferentes, né? Então, quando a gente pensa uma estratégia de influência, os grandes nomes, primeiro, eles têm que acontecer quando a marca tem budget para investir, né, no alcance, num grande número de pessoas, numa grande audiência, senão a gente desperdiça um budget importante, mas esses caras trazem chancela, trazem legitimidade, trazem credibilidade e reputação. Os micro nano-influenciadores, eles trazem aquela proximidade, né, nossa, é quase o meu amigo que usa, né, mas ele é um influenciador. Então, a gente tem entregas diferentes, por isso que muitas vezes a gente propõe grandes nomes, um ou mais nomes, como embaixadores ou como heroes, né, e um número de influenciadores menores, gerando conversa digital.
E aí, a história aqui das comunidades, que é super interessante para a gente como a nossa próxima onda, né, é de fato olhar para as marcas que a gente cuida nas agências, né, como grandes aliadas dessas comunidades, né, então assim, essas marcas, elas de alguma maneira a gente tem que convidar e pensar estratégias para que elas participem de uma conversa, participem de um movimento social, e construam relevância dentro do lugar deste território com legitimidade, né? Então, a relação funcional de consumo com a indústria, ela hoje precisa estar alinhada e de mãos dadas com uma conversa editorial, né? E aí a gente vai ver isso acontecer, né? Mas a gente já tem aqui na Suba alguns recortes de agências que a gente ajuda a construir esse olhar e de marcas diretamente também, onde a gente vê que a nossa audiência está pronta para esse convite. Então, a gente parte lá de um broadcast enorme, né, e vai dando um microfoco para uma cultura do community cast. Bom, aí a Suba, assim como outras agências do nosso mercado, com porte, né, a gente tem muitos tamanhos, muitos jeitos de pensar aí a influência, mas a gente já está há muito tempo nessa estrada e tem já uma familiaridade com esse mato alto, né, para ir olhando as próximas ondas, ajudando e contribuindo como parceiras das agências de publicidade, das agências de live marketing na construção dessa disciplina. Então, a gente tem lá a Sub House que entra dentro dessas agências e cria esse conteúdo e essa disciplina com muita seriedade dentro desse negócio. A gente também tem um olhar da construção aí desse caminho sociocultural que a influência tem para grudar nas marcas, né, para além da relação de compra e conversão. E aí nós ganhamos no ano passado, numa primeira pesquisa que a Scopem fez neste mercado, nós fomos o primeiro lugar, né, a única agência, né, melhor avaliada pelos clientes dentro das agências de influência, e ganhamos esses outros 7 primeiros lugares aí, né, rentabilização, a proatividade, estratégia, atendimento, reputação, criatividade e profissionalismo. Então, a gente tem um trabalho muito sério, né, e um olhar que a gente chama desse end-to-end, que é construir essa marca, né, para um mercado cada vez mais voltado para influência, né, com eficiência, né, e eficácia com ética. Foi essa parte que me grudou muito na proposta da ABAP para essa disciplina nesse ano, né, que é trabalhar esse prisma, né, de uma influência que não deixe de ter eficiência, eficácia e ética. E aí a gente tem aqui uma área, né, Subinfluência, que atende às agências de publicidade, nessa parceria para poder construir com cada um ali, com cada líder dessa disciplina nas agências, né, uma estratégia, um jeito de atuar no mercado. Aqui o core é influência, Suba Agency, a gente tem um foco em influência, mas são marcas que a gente cuida da comunicação full service, e Suba Casting, que são os nossos talentos, nosso casting exclusivo. Dentro, essas áreas que estão aqui embaixo são as transversais a tudo isso, né, e dentro desse olhar nosso, a gente tem, junto com todo o mercado, né, esse panorama de desafios. O primeiro, então, falando aí
de ética, né, regulamentação e transparência. Esse é um desafio que todos nós estamos enfrentando, né, a ABAP tem feito, né, foi ali super pioneira no início de 24 em montar esse grupo de trabalho que eu lidero. Eu convidei os principais players desse mercado para estarem comigo, né, na construção desse trabalho tão importante que a ABAP está se propondo a fazer, né, e tão desafiador com as outras entidades e que sirvam também as agências, né, como um grande atalho para se construir essas melhores práticas. Então, a gente vem trabalhando ao longo do ano, a gente está discutindo, até temos uma reunião hoje, depois desse nosso webinar, para discutir já o que a gente pode ir entregando para vocês ao longo do caminho, porque é um trabalho muito profundo, né, e que a gente precisa fazer em alinhamento de mãos dadas com outras entidades. Mas aqui, dentro desse tema, a gente tem sempre que olhar como algo que a gente está construindo que é novo, né, então existe uma oportunidade enorme, né, que emprega milhões de pessoas, que dá a possibilidade de ganho e receita para outras milhões de pessoas que até então eram invisíveis na nossa economia, mas também de pessoas que não vêm, né, com um repertório sobre a potência que elas têm em influenciar o outro, em transformar a cultura contemporânea. Então, existe um lugar de contorno que a gente tem que construir, né? Então, aqui a gente fala, né, no meio do caminho, a gente começou essas discussões das bets, que também usam a influência, né, para conseguirem aí o seu mercado. Então, tem toda uma discussão sobre isso, mas independente do tema, qualquer território que seja, qualquer marca hoje, né, qualquer agência hoje tem que olhar para isso. E a gente quer muito, a BAP, né, tá com vocês nesse caminho, né? A gente quer muito ser facilitador para vocês de como conduzir essa conversa dentro dos seus negócios. Então, aí, falando de ABAP, a gente está trabalhando em 4 grandes frentes, né? A primeira é essa que eu acabei de falar, sobre a regulação, né? Dar os contornos de boas práticas nesse mercado. Então, aqui a gente tem um foco, né, em ética, em responsabilidade, né, qualificação das agências. Então, assim, quais as agências e quais os influenciadores estão aptos a fazer e realizar esse trabalho, quem que tem ética, responsabilidade, o que é ética e responsabilidade dentro deste grande capítulo da comunicação, né, olhar para precificação e mensuração. A gente está fazendo com o SEMP essa conversa, e essa conversa ela passa também, né, quando a gente fala de mensuração, por parâmetros de mensuração que consigam criar uma conversa no nosso mercado, onde aquilo que eu meço aqui faz sentido com o que o outro mede ali, para a gente conseguir estar no mesmo lugar, né, de informação. Então, aqui a gente está falando sobre ética, responsabilidade, boas práticas com o CONAR, tá? Não chamamos CONAR para a mesa, o CONAR já tem uma frente caminhando, que já caminhou bastante nesse tema, e a gente está com eles entendendo o que a gente incorpora nesse caminho, e também aprendendo, trazendo para a mesa aquilo que eles já estão vivendo. Qualificação das agências, precificação e mensuração são assuntos endereçados ao SEMP, então a ABAP está com o SEMP coordenando esse grupo de trabalho. Estamos também junto à ABA, até participei de um webinar lá pela ABAP na semana passada, né, buscando uma conversa, uma proximidade, nos colocando à disposição para, de uma forma muito colaborativa, construir com a ABA e com o mercado anunciante as conversas que a gente precisa ter. E a B também com a gente de mãos dadas, trazendo o que eles já têm
de ensino à distância, cursos, formação, repertório, para a gente conseguir atuar e corroborar com eles para que isso cresça a favor dos conteúdos que a gente quer que estejam aí sendo discutidos e pensados. Então, a gente tem feito aí já, né, falando do nosso segundo item de colaboração, um movimento de autorregulação muito de mãos dadas com o mercado, e precisamos muito estar de mãos dadas com vocês, né, a maioria das pessoas está aqui hoje, das agências, né, a gente precisa ouvir, a gente precisa conseguir estar aí entendendo aquilo que vocês estão vivendo, né, assim como a gente também está, uma série de desafios, e a gente conseguir ter repertório para ir cuidando de cada um dos temas, né. Uma coisa bem importante dentro dessa colaboração, a gente precisa trazer o creator e o influenciador à mesa, né, a gente precisa ter essa conversa, e trazê-los também como não como alguém que está no outro lado da conversa, mas que está com a gente na construção de boas práticas, do senso, né, de ética e responsabilidade, repertório sobre a força do que eles comunicam, sobre a responsabilidade que precisa se ter para que seja algo legítimo, para que seja algo que culturalmente não fira, né, a audiência. Então, a gente está, é um trabalho bem importante para a gente saltar aí em sentido não só do nosso business, como de qualidade dessa conversa. A gente também tem esse lugar de proteção, então proteger esses consumidores, essa audiência, garantindo que exista um ambiente, né, todo legítimo, seguro e ético dentro de todos os padrões aí daquilo que a gente transita como conteúdo nas redes. E educação, né, que é importante para tudo que a gente for fazer na construção de cultura, que é um letramento mesmo, que é a educação como forma da gente exercer as boas práticas e dar conhecimento, né, de uma forma menos polarizada e mais transversal. Então, a ABAP segue, né, realizando esse caminho. A gente tem um grupo de trabalho, a gente tem, de uma forma, né, com Márcia, com Mari, de uma forma muito séria, trabalhado na construção de um território mais fértil e menos solto, né, com mais contornos dentro dessa indústria para todos nós. Aqui, o nosso segundo desafio, né, então a gente fala ali da ética e responsabilidade, o nosso segundo grande desafio desse momento é a mensuração, né, então todo mundo aí deve ter ouvido algumas vezes a pergunta de milhões, né, então como é que eu mensuro isso? Como é que eu vou, existe um jeito de eu calcular um ROI de investimento em influência? Como que eu vou levar uma estratégia para o meu cliente e defender que eu vou usar este volume, né, no marketing de influência? Então, a gente sabe, hoje a gente vê, né, até porque a gente está falando de uma esfera digital, né, que a gente consegue mensurar de uma maneira jamais vista, né, esta disciplina. Mas agora a gente está dando um salto que, inclusive, naquela conversão que está lá na gôndola, né, a gente consegue fazer a mensuração, a gente consegue ter o cálculo de quanto que o investimento reverberou em conversão. A gente consegue ter, né, o olhar para lead, geração de interesse, conversão. A gente tem um funil hoje, depois de anos de investimento humano e em tecnologia, a gente chega num modelo de mensuração que vem para nos ajudar a trazer mais dinheiros para essa mesa, para a gente conseguir também entender o dedo no pulso, né, das estratégias que a gente recomenda, e entender o dado como algo que começa lá no estágio 1, quando a gente recebe o briefing, né, ou muitas vezes quando nem briefing a gente recebe, a gente quer levar uma recomendação estratégica ou criativa.
Então, o dado permeia tudo, e a gente muitas vezes mensura algo que está lá no início da conversa, né, para trazer um insight, para entender a melhor forma de aplicabilidade da disciplina, e depois faz com que todo o caminho seja mensurado, inclusive com a possibilidade de mudanças de rota, ou mais água no feijão, quando a coisa está indo bem, né? Então, este desafio ainda incipiente, né, com relação a toda esse recorte da mensuração para muitas agências, para muitas marcas, já tem aí uma configuração de algo que vai ser um atalho, um salto quântico na disciplina, e aí a gente lança nas últimas 2 semanas, aí a gente lança uma ferramenta proprietária, tá? Que depois quem tiver interesse pode me procurar e a gente fala no detalhe, mas nós somos aí pioneiros no lançamento desta ferramenta que traz essa entrega, né, de mensuração de uma forma muito, muito completa. E a gente fala um pouquinho aqui dela, né, chama Jean, então é uma ferramenta que cria uma metodologia, né, para a geração de ROI no marketing de influência, para mensurar a eficiência e aferir aí todos os resultados, desde o primeiro step da conversa até o final dela, se é que existe final, porque o final não existe mais, né? Então, eu não sei, Márcia, você quer dar um tweet para a gente vai, como esse é um assunto que a gente tem recebido muitas mensagens, muito interesse, vou pedir para o nosso vice-presidente de data falar 5 minutos sobre isso. Você quer falar aqui do meu lado ou quer abrir aí? Pode ser, eu estou sem o microfone. Então vem aqui, vem aqui. Bem rapidinho, tá? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, numa claquete rápida, a gente, após vários meses de muito teste, de muita conversa com o mercado, de erros e acertos e erros, a gente chega nessa metodologia. Na verdade, trata-se de uma suíte de solução, né? Não uma ferramenta que traz somente o ROI, mas é uma suíte de solução para mensuração de influência e que nasce para trazer luz a esse cenário de desconfiança e incerteza sobre mensuração, metrificação e influência. O DIN está ancorado em 3 principais premissas, né? A primeira de todas é trazer essa abordagem holística, como que a gente quebra essa barreira das métricas de conteúdo para responder outras perguntas que são mais importantes. Então, a gente se depara de tempos em tempos, né, de perguntas que nos aparecem com o objetivo de responder a métricas de marca, como que a gente está tornando a marca mais eficiente através de abordagens com influenciadores, ou até mesmo negócios mais parrudos, mas olhando para métricas de conteúdo, para clique, engajamento, a gente sabe que não responde por si só. Então, o DIN, antes de mais nada, ele visa trazer essa abordagem mais holística, né? Trazendo para a mesa outras métricas para a conversa. Em segundo aspecto, entender que influência tem especificidades de metrificação que precisam ser consideradas na hora da construção do racional. Então, o DIN, ele quebra esse olhar de one size fits all, onde, né, a abordagem de influência acaba sendo esse puxadinho, o que traz essa ineficiência e cria modelos específicos considerando todas as peculiaridades da influência e colocando elas na equação. E por último, a gente entende que a gente mira sempre o ROI, de 3 formas: otimizando o ROI, olhando para como que a gente constrói o ROI em si, auditando, né, trazendo o ROI, quanto que a gente está gerando de retorno sobre o investimento, e aqui a gente entende ROI como o conceito clássico do ROI mesmo, né, que é, cara, o retorno que eu estou tendo em finanças, né, em financeiro, em receita, a partir do momento que eu invisto em influência, e por fim, projetando o próprio ROI, né, a intenção nossa aqui é que com o DIN a gente consiga, depois de um certo tempo de metrificação, de mensuração, a gente consiga entender qual que é o ROI que eu vou alcançar, ou qual que é o nosso melhor mix dentro do contexto de influência a gente precisa ter para a gente ter um cenário virtuoso aí de retorno sobre investimento. E, bom, são esses 3, esse que é o ecossistema da solução, da suíte que a gente desenvolveu. O primeiro é o Track Fluence, no topo da pirâmide, ele traz
um olhar sobre atributos de marca, então a gente consegue, através dele, entender quais são os atributos que eu preciso construir para minha marca através do influenciador. Então, eu acho que vale super essa claquete, é uma metodologia nascida e criada para entender influência, então ele nos dá esse olhar sobre quais atributos eu preciso comunicar para dar passos em direção aos objetivos de marca. A gente tem o Brainfluence no canto esquerdo, onde ele nasce para medir o endosso, então eu medi os atributos ali em cima, eu consigo, através do Brainfluence, entender quais são os influenciadores, do leque de influenciador que a gente tem, que tem a maior potencial de passar esse atributo que a gente busca, tá? E, por fim, o IMM, que mede o ROI em si, que é um modelo econométrico, ele se equipara aí aos modelos de Marketing Mix Modeling, né, que mensura a relação entre os KPIs de negócio, como venda, como receita, e o que a gente está fazendo aqui em termos de investimento em influenciador, e mais uma vez, considerando todas as peculiaridades, que esse é o grande diferencial, e nos traz no final do dia ali o ROI em si, o quanto que a gente está investindo e o quanto que está gerando de retorno sobre os negócios. Super bacana, querido. Legal. Obrigada. Eu vou passar aqui e travou. Não foi. Eu vou passar aqui e depois a gente, enfim, se a gente tem sido super procurado para isso, né? Porque é um tema que todos nós estamos aqui debruçados para tentar trazer de retorno para o nosso mercado, para os nossos clientes. Então, quem tiver aí qualquer interesse em atalhos dessa nossa suíte, a gente está à disposição para conversar. Vou continuar aqui. A gente tem que olhar hoje, né? O terceiro desafio. Estou finalizando aqui, que eu estou vendo que nosso tempo também está em cima, mas criadores, né, em foco. Então aqui a gente fala de cuidar da profissionalização dessa disciplina, falar da equidade, falar, né, da questão toda de saúde mental que envolve os criadores de conteúdo. Então aqui a gente também tem um desafio que está muito mais aqui para a indústria da influência, né, do que as agências de publicidade, mas que é alguma coisa que vai chegar em todos nós daqui a pouco, tá? Então, a gente, para isso, tem trabalhado também em 3 frentes, que eu vou passar rápido aqui, né, a coisa de capacitação e educação, trabalhá-los como marca pessoal, então uma metodologia de construir e amplificá-los como marca mesmo, e a antecipação de pagamentos, que é algo que ajuda muito esses criadores na cadeia deles de valor. E aí eu vou trazer para concluir quais são as principais tendências desse nosso mercado, tá, para os próximos anos, né? Então a gente vê aí uma super tendência que são os influenciadores virtuais e avatares, né? Aí AI, até o próximo webinar com o querido do Ian, ele deve abordar um pouco esse tema também. Então, como é que a gente vai trazer isso para a nossa entrega criativa em comunicação, a integração, né, de todo o conteúdo, né, com algo que já gera conversão, então uma integração com o movimento de compra, que já é uma grande tendência na China, dentro do conteúdo do influenciador, que é legal quem gostar e tiver algum tempo para dar uma pesquisada sobre isso, é bem interessante. Conteúdo gerado pelos usuários e cocriação, né, com esses creators, são trazê-los para a mesa, trazê-los para essa conversa, nós das agências aqui, para que eles participem integralmente da cocriação dos conteúdos. O conteúdo gerado por, né, e para comunidades, esse é, sem dúvida, um caminho sem volta e muito próximo da gente. Os curadores, né, e não necessariamente influenciadores de conteúdo autoral. Então, a gente fala aqui de influenciadores que são grandes curadores de editorias e passam esses conteúdos de uma forma muito mastigada, né, como um atalho para todos nós. Isso também é uma tendência que já está acontecendo. E os criadores como mídias, né, como um grande hub de um ecossistema de comunicação. Todas essas abas dariam um papo de 1 hora, mas a gente tem aqui, acho que já fica pelo menos os insights para vocês poderem dar uma vasculhada, uma pesquisada sobre cada um desses temas e
estarem aí de olho nas próximas ondas. Eu não vou passar aqui eu tenho exemplos de tudo isso, não vou passar aqui, a gente Nunca passa. Conheço a base. depois a gente pode mandar até Single course I've ever taken combined. Peraí, tô tentando. E aí, é o que eu acabei de falar, a gente manda para vocês, e aí aqui tem os meus dados super à disposição de quem quiser trocar uma ideia sobre qualquer um desses temas. Aí acho que eu vou tirar aqui, e a gente abre, se alguém quiser perguntar alguma coisa, parar de compartilhar. Será que eu consegui parar de compartilhar? Tá. Vamos lá, não sei, Mari, como que você quer? Eu vou ligar meu microfone. Acho que Tá bom, vou parar aqui. Obrigada, Fabi. Foi ótima essa apresentação. Eu já estou começando agora a Você já ouviu absorver, já ouvi vezes? algumas vezes, já estou começando a absorver melhor. Primeiro, eu queria agradecer sua presença e agradecer todo esse seu conteúdo que você sempre nos ajuda a entender melhor desse mundo. E como a gente falou muitas vezes, a gente ainda não sabe de nada, né? Então, a cada dia, a cada semana, a gente aprende, principalmente com vocês que estão em contato todos os dias com isso. Sim. Queria abrir para perguntas. Fiquem à vontade para levantar a mão e a gente abre o microfone. Enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas, eu tenho sempre dúvidas, né? Acho que não só eu, mas eu acho que todo esse sistema que vocês criaram para pensar em métricas também, de como avaliar esse influencer em termos de como ele se conecta bem com aquela marca, né? Como é que ele vai realmente cuidar daquela marca e ser verdadeiro em conversar com aquela marca. E também quais outras métricas, né, que vocês resolveram colocar nesse bolo de avaliação, porque antes era clique, engajamento, e agora não é só isso, né? A gente sabe que já mudou. Então, se vocês Quem quiserem contar um diria, pouquinho. eu, por exemplo, ia ter um cientista do meu lado, né? É muito mais do que um comunicador, entendeu? Foi muito interessante quando o Mailson chegou. Quer ligar o seu Porque- microfone? Só, Ah, não é. sei se o pessoal Vou. está ouvindo bem. Pronto, acho que quando o Mailson chegou, que eu falei para ele, olha, cada líder de área que chegou aqui, eu tinha um briefing que era um pergaminho, né? O seu é muito simples, é assim, eu quero que você revolucione, através do dado, a nossa disciplina, porque eu pouco entendo do que eu acho que precisa ser, né, a profundidade da nossa entrega nesse lugar, e você, diferente de outras disciplinas que eu vou lá, né, meto meus pitacos e falo, já tem anos aqui de experiência, e aqui não temos, a gente precisa revolucionar, e foi com esse briefing, com esse desafio, né, então, você responde? Quer que Claro, eu... claro. Tudo parte de um cenário de desconfiança, né? Você olha aí para os últimos meses, você abre a meio mensagem, vai ter toda semana, todo mês uma pesquisa que aborda a temática de quanto que o mercado se encontra num cenário de desconfiança mesmo sobre a disciplina, sobre eficiência e influência. E a gente, vamos tentar investigar para tentar entender o que estava rolando, e vimos que uma das crenças suba, né? Que a eficiência, que essa desconfiança está nesse olhar monotemático sobre eficiência, que é olhar para dados de conteúdo, né, em si. Então, assim, como que você espera responder uma pergunta relacionada a negócios, a ROI, a vendas, aumento, olhando para engajamento, né? E veja bem, não é um olhar que detrata as métricas de conteúdo. A gente entende que tem um papel importante, mas que são métricas que respondem parte da problemática e não a problemática em si. O que a gente fez foi, vamos ampliar esse olhar, né, trazendo metodologias que já são consolidadas no mercado de comunicação no contexto geral, mas com abordagem, com a construção focada em influência, né? A gente entende também que existem determinadas características que precisam ser consideradas para ser eficiente a mensuração em si. Não dá para comparar a mensuração, vou pegar extremo, né? Mensurar TV com influenciador, ou até mesmo iniciativas de dígito que se assemelham ali ou que estão dentro da mesma plataforma, dentro dos mesmos canais, a influência. É diferente. Então, entendendo essas perspectivas de que, cara, não dá para olhar só para conteúdo, não dá para olhar
nesse olhar one size fits all, eu vou colocar um modelo que já existe para medir influência, né? A gente constrói essa solução que traz mais métricas e mais metodologias para a mesa, né? Numa primeira abordagem, olhando a percepção do público, né? Então, com base em pesquisa e painéis de pesquisa, entender qual que é a relação dos influenciadores, da percepção das pessoas em relação aos influenciadores, em detrimento do desafio das marcas. A gente consegue ter um parâmetro um pouco mais claro sobre essa eficiência. E numa segunda perspectiva, trazendo o ROI em si através de modelos matemáticos, muitas de ciências de dados por trás e tecnologia de trás, de aprendizado de dados, que vai traçar a relação ali entre o negócio e o que a gente está fazendo aqui do nosso lado em termos de influência, e que vai nos dar um norte aí sobre ROI. E o que a gente tem sentido no mercado é que a gente, de fato, quebra barreiras, né? Porque quando você vai para reunião com C-levels, né, com o pessoal que está mais no dia a dia ali do business, com ROI, né, acaba sendo uma métrica que dialoga mais com esse público do que aumentando X engajamento, Y em impacto. Então, mais uma vez, bebendo de águas que já existe, adaptando para a influência que tem suas características e ampliando a conversa, né, saindo só das métricas tradicionais, para a gente conquistar e quebrar, pelo menos dar passo em direção à quebra dessa desconfiança. Porque resultado a gente sabe que dá, a gente está aqui o nosso dia a dia aqui com o dedo no pulso desse olhar sobre resultado, a gente sabe que dá. Acho que a grande discussão é se a gente está sabendo medir, né? Essa é a provocação do Jim. Aproveitando aqui que temos agências, devemos ter alguns anunciantes também, mas aproveitando aqui que temos agências, o que as agências, né, devem ficar atentas, né, no momento de contratar uma outra agência de influencer, ou muitas vezes de escolher se vai trabalhar com um influencer ou não, né? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo põe na mesa, não só na questão de resultado, mas na questão de confiabilidade. Né? Quais são os pontos que vocês recomendariam, né, para as agências de publicidade que estão aí, além, obviamente, de contar com agências de influência, mas para ela mesma poder ter esse poder de decisão, né? Quais são os pontos que vocês acharem interessante que um decisor de negócio, né, tivesse na hora de vou fazer essa campanha com este influencer ou não, vou fazer uma campanha com influencer ou não? Acho que a gente fala muito, né, do uso do dado desde a largada. O que significa isso, né? Quando a gente faz o social listening, quando a gente faz uma pesquisa de escuta, quando a gente faz uma curadoria, né, uma escuta para geração de insights, isso traz muitos direcionamentos, né, para a criação e para a escolha de nomes, né, e também tem um ponto importante que é o disaster check, que é aquela grande lista de conduta, né, que não é só, a gente fala, não é só sobre o desastre, né, é sobre o que de fato a gente quer como atributos de marca pessoal grudado na nossa marca. Então, também é sobre oportunidade, também é sobre critérios de escolha. E quando a gente usa todos esses dados lá no início, né, fica menos, eu acho que tal nome é bom, vamos tentar acertar, e a gente já tem um fio condutor dessas decisões, né? Mas a gente também ouve muito, e aí vale para todas as agências, ouvir muito o seu cliente, né? E entender para aquele cliente, tem coisas que são comuns a todos. Então, assim, 100% dos briefings é ruim um influenciador que fala mal da marca, de qualquer marca que ele já trabalhou, isso é meio óbvio, né? Tem 1000 outros nuances que são muito de cada cliente, né? Então, quanto cada cliente tem uma área de compliance que tem uma lista imensa de coisas que não podem ser ditas, quanto que a gente quer até uma marca que tem um perfil de conversa mais polêmico e mais provocativo, faz mais sentido ter. Então, sentir muito, então, assim, não é cada agência ter o seu jeito de recomendar, é para cada cliente como vai ser o teu olhar e que esteira que você passa, né, para recomendar da melhor maneira, sempre usando dado, né, e a gente fala também não é o dado, só é como você lê o dado, e o que você constrói de pensamento estratégico sobre o dado. Então, a gente atende aqui, metade hoje do que a gente faz na Suba é atendendo as agências de propaganda. Por quê? Porque, cara, não dá, hoje todas as disciplinas são abas enormes,
né? Então não dá para a gente saber fazer bem tudo. Então, quando a gente senta na mesa, é para fazer algo que a gente faz muito bem, corroborar com um monte de outras disciplinas, e a disciplina core de comunicação, para que ela seja entregue da melhor maneira. E hoje, para a agência, colocar um parceiro na mesa é bacana. O cliente gosta, ele fala, nossa, porque não dá para fazer tudo sozinho, todo mundo sabe que não dá, né? Então, por muito tempo, a gente foi white label, assim, a gente não aparecia. A gente era chamado, mas você não vai aparecer. Hoje, que foi o mato que foi virando disciplina, né? E hoje, assim, não, eu preciso te pôr na mesa, para o cliente ficar em paz de que tem alguém especialista nisso. Agora, tem agências fazendo isso dentro de casas, em houses, aí cada um escolhe o seu jeito, mas uma turma de especialistas hoje precisa estar nessa conversa, né? Pode ser dentro da própria agência, pode ser através de uma parceria, pode ser, inclusive, com uma. Tem muitas agências que operam com um nome, alguém, um líder para essa disciplina e pluga parceiros, e dependendo do que for fazer. Então, tem N formatos. Mas acho que a base é dado e o olhar humano estratégico sobre a disciplina, né? Tem algum ponto que você acha importante? Eu acho que aí, em termos de dados de métrica, a gente costuma, desde o início, como a Fá apontou, olhar para uma métrica que ajuda a tomar uma decisão de forma mais clara, e também vem desse lugar de não trazer só métrica de conteúdo, que é o endosso, né? A gente chegou a uma equação que a gente consegue entender qual que é o poder do influenciador em passar os atributos que a gente precisa passar em detrimento aos objetivos da marca, né? Objetivando uma construção, né? Imagina que se eu tenho um influenciador que tem um poder, tem uma voz, que endossa a minha marca, que dá passos em direção à construção de atributos que são importantes, eu acabo dando passos em direção a uma marca mais forte, que dá passos em direção a aumento de intenção de compra e a venda em si, o ROI em si. Então, essa métrica acaba passando, né, desde o início, acompanhando a gente desde o início no planejamento, na escolha dos nomes, na escolha das estratégias. A gente vai acompanhando essa métrica ao longo da jornada, entendendo quais influenciadores ou estratégias dentro da estratégia de influência corroboram mais, ajudam mais no aumento desses atributos, e como que isso está reverberando lá no final das contas em ROI. Então é sempre esse olhar sobre esse poder do influenciador e estar construindo para a marca, né? Tem uma coisa, estava pensando aqui, tem uma coisa que acho que é importante, que é ter um mindset mais líquido, sabe? Então, assim, não existe algo que a gente vá fazer nessa disciplina que ele e é estático. Primeiro porque a gente está falando de gente, né? Gente que faz e gente que consome. Então, por si só, já é líquido, já não é algo de pegar na mão. Segundo, porque é dinâmico, né? É uma conversa. Não é uma disciplina passiva, é uma disciplina que os dois lados engajam. Então, e se não engajar é um problema, significa que a gente errou na estratégia. Então, se engajou do melhor jeito, a conversa está indo para o lugar de construção de marca que eu quero, então existe uma paz que tem que ser instalada dentro de todos nós, de que aquele momento de entreguei e foi, não tem. Tem um momento de, se der tudo certo, vai dar muita encrenca. No bom sentido, né? Gera conversa, gera volume, e também num lugar claro, um dedo no pulso, de sentir e monitorar não só resultados, mas as temperaturas dessa conversa. Então, eu acho que tem a paleta toda da conversa, não é só deu um problema, como é que faz para lidar com a crise? Ou como é que faz para lidar com o insucesso? Não, todo o caminho, ele traz insights e traz learnings o tempo todo. E essa fluidez nesse olhar, essa coisa de não é tudo tão né, factual, e isso acontece numa onda de conversa, a gente precisa ter profissionais, né, nas agências que tenham esses skills, né, que consigam olhar para a disciplina com essa fluidez, e ao mesmo tempo com agilidade, com um olhar on time de resolver, né? Então, a gente fala aqui muito, né, que tem os profissionais híbridos, existem novos perfis, né? A gente tem clientes aqui que, né, por exemplo, uma Prime Video, que é um cliente totalmente de conteúdo de streaming e tal, que nosso grupo de criação são loucos cinéfilos e loucos por série, e não necessariamente são pessoas, não são gente que vem da publicidade. Então, hoje é muito sobre o conteúdo,
né? Agora, tem alguém no time que transforma isso em negócio. Como é que eu faço a estratégia de conversão? Como é que eu meço se esse cara entrou e baixou a série? Né, pagou lá a entrada para fazer. Então é muito interessante. Tem alguém de negócio plugado em alguém super criativo, mas criativo nível hard do território cinema e audiovisual. É muito interessante, E um né? potencializando o outro, né? E um potencializando o outro. Tem um cliente de medicina, odontologia, alguém que médico que cria. É muito legal. Então a gente vê que é conteúdo, né, que precisa ser legítimo, precisa ter o lugar do amor, da paixão por aquele conteúdo, para que isso também engaje, né? É um outro bicho. É muita gente. Antes a gente estava acostumado com um porta-voz só, né? Quer dizer, então agora é muita gente falando para muita gente, né? A gente está num momento do mercado em que não existe mais alguém te dizendo como você deve se comportar e o que você tem que escutar, né? Então a gente está agora numa nova seara que todos estamos mais uma vez aprendendo todos os dias. Pessoal, já passamos do nosso horário, como sempre. Somos fluidos, mas eu queria agradecer a presença de todos. Estamos aqui à disposição. Eu vi que não teve nenhuma pergunta, mas espero que essas perguntas tenham ajudado também um pouco aí a todos. A Fabiana deixou o contato dela. Eu esqueci de me apresentar, porque eu sei que tem gente de fora também. Eu sou a diretora executiva da ABAP, Mariana Pagnoni. Eu também estou super à disposição. E sugestões de temas, estamos sempre também abertos para os próximos webinars. Muito obrigada, Fabi. Obrigada a todos. Obrigada, gente, pelo tempo de todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.